Bora viajar? Hoje a gente te mostra todos os detalhes de viajar com o Cruze 2022 alugado, incluindo seus custos, benefícios e se vale a pena ter este gasto extra. E logo após faremos um breve comparativo com a passagem de ônibus e suas particularidades. Para isso, alugamos um Chevrolet Cruze LT 2022, que tinha no momento da retirada apenas 5.331 km rodados. Fizemos a reserva pela Localiza, pois foi o local mais barato que encontramos desta categoria. O valor para 4 diárias com reserva pelo aplicativo seria R$ 795, mas conseguimos um belo desconto na hora da retirada devido ao nosso bom relacionamento, e com isso pagamos apenas R$ 661, incluindo as taxas básicas e seguro básico. Saímos de Florianópolis no dia 10/6 ao meio-dia com destino ao extremo oeste de Santa Catarina, uma cidade chamada Iporã do Oeste. Percorremos ao todo 685 km de ida, o que dá mais ou menos 10 horas de viagem, isso claro sem incluir as paradas. Na saída começamos pela BR-101 duplicada, alegria que durou apenas 10 km, já que todo o restante da viagem é feito pela BR-282, que é pista simples com bastante fluxo, subidas longas e é comum ficar atrás de caminhões. Mas tudo isso é recompensado com paisagens lindíssimas. Depois dos primeiros 100 km, a média de consumo foi de 12,6 km por litro, segundo o computador de bordo. E depois disso, o trajeto fica melhor. A pista está em boa conservação e já não temos mais tanta subida de serra. Quando chegamos em Campos Novos, a rodovia piora e aumenta o trânsito. Além disso, estamos andando contra o sol, o que atrapalha a nossa visão. Sorte que o carro tem um ótimo desempenho nas ultrapassagens, levando em média 6 a 7 segundos para fazer uma ultrapassagem. Chegamos em Chapecó por volta das 20 horas da noite, já com 531 km rodados, sendo que a média de consumo foi de 13 km por litro. Gastamos R$ 301 em 42,5 litros de gasolina para completar o tanque, sendo o restante da viagem feito no período noturno. Foram mais 142 km até o destino final, com média de 14,8 km por litro. Nos dias seguintes, passeamos pela região. Foram 78 km praticamente todos em estradas não pavimentadas, onde o Cruze se mostrou muito confortável, com boa altura do chão e mesmo com as rodas 17 polegadas, rodou muito macio. Seu consumo na estrada de chão foi de 9 km por litro. Hora de voltar para casa. Completamos o tanque com 15,82 litros de gasolina no centro da cidade e gastamos R$ 109. Saímos de manhã cedo na segunda, dia 13 de junho, pegando neblina em alguns trechos, mas nada grave. Logo o sol foi aparecendo e tornando o dia agradável. A rodovia tem alguns trechos terríveis, mal conservados e que atrapalham e muito, mas quando melhoram a viagem segue bem, porém com trânsito. Mas nosso Cruze, com seus 150 CV de potência e câmbio automático de 6 marchas, se mostra uma ótima escolha, fazendo ultrapassagens de forma muito rápida e seguro, mesmo estando com 3 adultos e porta-malas lotado. Chegando em Santo Amaro da Imperatriz, no final do dia, a fila nos faz sentir-se em casa. No retorno, nossa média de consumo foi de 14,4 km por litro. Na hora de abastecer, colocamos mais 46,6 litros de etanol, que deu o valor de R$ 266, sendo este nosso último gasto da viagem, já que precisávamos entregar com tanque cheio, assim como nos foi entregue na retirada. A Localiza dá a liberdade de abastecer etanol ou gasolina, porém não sabemos qual era o tipo de combustível quando pegamos, mas imaginamos ser etanol, pois o consumo inicial foi maior. No total, gastamos 105 litros de combustível e rodamos 1.435 km, que dá uma média de 13,3 km por litro, seja no computador de bordo, seja na bomba. Com isso, nosso custo total foi com aluguel de R$ 661, mais 676 de combustível, o que dá um total de R$ 1.337. Caso fôssemos viajar de ônibus, cada passagem custaria R$ 272,58.
Considerando ida e volta, custaria o total de R$ 545,16 por pessoa. E sendo que estávamos em 3 pessoas nessa viagem, esse valor subiria para R$ 1.635,48. Ou seja, saiu R$ 298,48 mais barato viajar de Cruze 2022 alugado do que de ônibus. Outra vantagem sobre o ônibus é que temos que considerar que rodamos por mais 80 km em estradas rurais, onde não há nenhum tipo de transporte público ou Uber. Por último, mas não menos importante, é que o ônibus leva 15 horas para fazer a viagem, ou seja, perderíamos 10 horas no total de ida e volta. Claro que a vantagem sobre o ônibus ocorreu pelas características dessa viagem, já que o trecho era longo e o período curto. Então, para cada viagem é legal fazer esta conta para ver se realmente vale a pena. Além disso, poderíamos ter economizado escolhendo um carro mais popular, que teria uma diária mais barata ou menor consumo de combustível. E para finalizar, vamos falar um pouco mais deste carro. Ele é um Cruze LT 1.4 turbo de 150 CV, ano 2022, que foi emplacado há apenas 60 dias, ou seja, é praticamente zero. Ele veio muito bem equipado com rodas 17 polegadas, câmbio automático de 6 marchas, bancos em couro, airbags dianteiro, laterais e nos bancos, piloto automático, central multimídia com roteador Wi-Fi integrado, Apple CarPlay e Android Auto e um incrível porta-mala de 440 litros. A retirada e a devolução na Localiza foi muito rápida e, como já havia feito tudo pelo aplicativo, foi praticamente chegar e retirar o carro. Na entrega, a mesma coisa, o atendente já estava à espera na porta e não levou mais que 5 minutos para fazer a vistoria e entregar o comprovante. Para nós, como sempre, foi uma bela viagem e valeu muito a pena. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe e comente para que assim a gente possa fazer mais vídeos relacionados a esse conteúdo.